Fala turminha, tudo bem com vocês? E aí, bora para a dica de prova? Vamos comigo! Existe uma forma muito assertiva de estudar hoje e eu vou contar para vocês em primeira mão. Você vai prestar a prova do Revalida INEP? Então você tem que saber o que a banca vai pedir, quais são os temas mais prevalentes na sua prova e, lógico, como vai cair esse tema, quais são as dicas matadoras de alguns principais temas da prova do INEP. Fica comigo até o final desse vídeo, mas primeiro deixe seu like, se inscreve no nosso canal e bora para o top 3 de temas nefrológicos para a prova do INEP. Vamos falar de síndrome nefrótica, pessoal? Bora comigo? Quais são os 4 pilares para o diagnóstico de síndrome nefrótica? Primeiro ponto, proteinúria elevada, acima de 3,5 gramas em 24 horas. Segundo ponto, hipoalbuminemia. Tá perdendo muita proteína na urina, vai cair a albumina no plasma. Terceiro ponto, hiperlipidemia ou dislipidemia. Quarto ponto, edema. E esse último é um ponto extremamente importante, porque é o que o examinador vai mostrar lá no caso clínico. Criança está inchada, adulto está inchado, está anasarcado, está edemaciado. Opa, tem que pensar em síndrome nefrótica. E quais são as principais causas de síndrome nefrótica primária? Vamos falar as 3 principais? Nefropatia membranosa, glomerulosclerose segmentar focal, ou GESF, e doença de lesões mínimas. Esta última, a principal causa de síndrome nefrótica em crianças. Dica matadora de prova. Criança com síndrome nefrótica, doença de lesões mínimas. Fala pessoal, bora. Pessoal, vamos falar de injúria renal aguda? Bora comigo, falar de IRA agora e como que eu vou fazer o diagnóstico. 2 critérios importantes, débito urinário e creatinina sérica. Então, ou eu tenho uma redução da diurese, uma oligúria por mais de 6 horas, ou aumento da creatinina sérica acima de 50% do seu valor basal em até 7 dias, ou acima de 0,3 miligramas por decilitro em valor absoluto em até 48 horas. Esse é o diagnóstico de injúria renal aguda. E como que eu vou classificar a IRA? Agora eu vou dar uma dica quente, hein, pessoal? Olha o mnemônico aqui. Quantas letras tem IRA? 3 letras. Quantos estágios tem a classificação da IRA por CADIGO? 3 estágios. O primeiro estágio mais leve, segundo e terceiro mais graves. E eu utilizo os 2 critérios, aumento da creatinina ou redução do débito urinário. O estágio 1, eu vou ter um aumento menor do que 2 vezes da creatinina basal ou aumento absoluto de 0,3 na creatinina. No critério débito urinário, uma redução para menos de 0,5 ml/hora por 6 a 12 horas. Estágio 2, aumento de 2 a 3 vezes o valor basal da creatinina sérica ou uma redução do débito urinário para menos de 0,5 ml/hora por mais de 12 horas. Estágio 3, aumento da creatinina sérica em mais de 3 vezes em relação ao basal, ou, quando a creatinina for maior que 4, um aumento absoluto de 0,5 ponto, ou paciente que precisou iniciar terapia de suporte renal. Já no critério débito urinário, aqui muda um pouquinho os valores. O débito urinário menor que 0,3 ml/hora por mais de 24 horas, ou anúria por mais de 12 horas. 3 estágios da IRA, 1, 2 e 3, você tem que saber isso para a prova. Próximo tema, pessoal, vamos falar de doença renal crônica. Doença renal crônica sempre vai cair. Ou uma questão direta, ou um caso clínico, questão de múltipla escolha, enfim. É tema quente para a prova do INEP. Então, falar os fatores de risco. Quais são as principais causas de doença renal crônica no Brasil e no mundo? Diabetes e hipertensão. Tiago, qual é a terceira e quarta? Glomerulopatias e doenças estruturais renais, como doença renal policística. Diagnóstico. Como que eu faço o diagnóstico de doença renal crônica? Eu tenho que ter uma persistência dos exames alterados por ao menos 3 meses e os 2 principais exames que eu utilizo para o diagnóstico e classificação são a taxa de filtração glomerular e a albuminúria desse paciente. E com base nesses 2 parâmetros, eu vou classificar o meu paciente. Eu tenho 2 tipos de classificação. Pela taxa de filtração glomerular, onde eu vou dividir em estágio 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5, e pela albuminúria, onde eu vou dividir em estágio A1, A2 e A3.
quanto maior a perda da filtração renal, ou quanto maior a perda de proteína na urina, pior o prognóstico desse paciente, pior ou maior o risco desse paciente entrar em diálise no futuro. Portanto, é muito importante sabermos diagnosticar doença renal crônica e classificar, porque é esse paciente mais grave que vai exigir uma atenção especial do seu tratamento. E aí, pessoal? Essa dica foi útil para você? Deixa aqui seu comentário, não deixe de acompanhar a gente lá no canal da Medcel, porque aqui vai ter sempre dica quente para sua prova. Bora lá, pessoal? Ótimos estudos!